Olá, turma da Educação de Jovens e Adultos, minha cordial saudação a todos e a todas. Eu sou o professor Gilson Dias e vamos começar mais uma viagem agora para o nosso ensino fundamental do nosso componente de Geografia. Vamos lá! A aula de hoje, a aula de número 62, Geografia, Função das Cidades. Muito bem, então nós vamos estudar hoje sobre a função das cidades e como elas se estruturaram. Para entender como as cidades funcionam hoje, nós precisamos voltar no tempo para como as cidades funcionavam no passado. Acompanha com a gente. Desde a antiguidade, registra-se as formações dos templos urbanos. Isso é verdade. As primeiras cidades surgiram na região da Mesopotâmia, no Egito, tá? Há cerca de mais de 3.000 anos atrás. O primeiro registro de organização das cidades, tá? No entanto, durante a era capitalista, a era que nós estamos vivendo, inclusive, sobretudo a fase industrial, esse processo de formação e crescimento urbanos atingiu seu auge, tá? Tal processo proporcionou a difusão e urbanização por todo o planeta. Importante entender que o processo de organização das cidades, ele não foi se dando do dia para a noite. As cidades cresceram ao longo desse processo de industrialização, tá? Muitas atividades aconteciam no campo, passaram a acontecer nos centros urbanos. Trouxe aqui para vocês 3 exemplos. Olha aqui a atividade, isso aqui é no Egito Antigo, tá? Como é que era a vida no Egito Antigo? Então você podia pescar, as cidades eram muito mais rurais, né? Aqui nós temos um tipo de edificação na Idade Média na Europa, tá? Como é que eram as construções da Idade Média, período aí entre os séculos 5 até o século 10. E agora, aqui a estrutura mais moderna das cidades, tá bom? Então você consegue perceber a distribuição dos centros urbanos a partir dessas imagens? Tem problema, vamos continuar avançando. Algumas características da cidade. Quais são? Urbanização. Uma cidade, ela é urbanizada. Uma cidade, ela tem atividade econômica, tá? Uma cidade, ela transforma seu espaço. E uma cidade tem circulação de bens e serviços. Fala no nosso chat aí, no nosso aplicativo do Aula em Casa, se a cidade que você vive, a região que você vive, tem essas características. Se tiver todas essas características, é uma cidade. Ou, inclusive, apenas uma delas está valendo, tá bom? Sem problema. Agora eu quero falar para vocês sobre as cidades e as suas características. A primeira delas, eu quero chamar a atenção sobre política administrativa. Que são elas? São cidades onde se localizam sedes de importantes empresas governamentais e parlamentos. Costumam ter características elevadas, como ofertas de emprego no setor público e também no privado, estratégia e função política, e geralmente são cidades especialmente planejadas e construídas para esse fim. Embora, em alguns casos, elas passem a acumular outras funções. Então, uma cidade administrativa é um lugar onde vai ter a sede dos governos, tá? E também dos parlamentos. Você pode dizer para nós aí no chat um exemplo de uma cidade administrativa aqui no Brasil? Qual é a nossa capital administrativa, a nossa capital política do Brasil? Fala no chat que eu vou mostrar para você agora. Olha. Estamos falando de cidades como Brasília, aqui no nosso país, o Brasil, Pretória, na África do Sul, Washington, nos Estados Unidos, e Ottawa, no Canadá. Eu posso citar outras, tá? Você pode colocar no nosso chat aí outras cidades administrativas, capitais políticas, tá? Quando a gente fala da capital do Brasil, Brasília, ela é o que? A nossa capital administrativa. Tá aqui o exemplo para você, as imagens que eu trouxe hoje, tá aqui do Congresso Nacional, lá em Brasília, aqui a cidade de Pretória, na África do Sul, aqui o Capitólio, lá em Washington, tá? E a cidade de Ottawa, também no Canadá, tá bom? Cidades administrativas. Outra característica importante são as cidades religiosas, tá bom? São formações urbanas que possuem dinâmicas econômicas que majoritariamente centradas em algum tipo de atividade religiosa. Ela pode ocorrer durante todo o ano ou em alguns períodos do ano, alguns dias, né?
que mais atrai um grande número de fiéis e movimenta um significativo ornamento financeiro. Quero que você participe no nosso chat respondendo aí. A cidade que você vive tem alguma atividade religiosa que movimenta a cidade? Festa no padroeiro, eventos evangélicos, qualquer desses movimentos que reúnam muitas pessoas, né? Aqui o exemplo para vocês, ó. Jerusalém, em Israel, a cidade de Meca, na Arábia Saudita, a Aparecida do Norte, aqui no Brasil, Santiago de Compostela, na Espanha. Aqui no Amazonas, por exemplo, nós podemos citar a cidade de Borba, né? A cidade de Borba tem um movimento bem legal na época de Santo Antônio de Borba. A cidade de Parintins também tem lá a festa de Nossa Senhora do Carmo, se não me engano, né? Você que é de Parintins, você que é de Borba, você que é de qualquer outro município aqui do Amazonas, comenta aí no chat a atividade religiosa do seu município. Outro exemplo para nós são cidades turísticas. São aquelas que possuem algum significativo atrativo turístico e lazer, seja pelos recursos naturais, ou seja também pelas possibilidades oferecidas pelo seu espaço geográfico. Importante dizer para nós aqui, eu trouxe exemplo de Las Vegas, nos Estados Unidos, coisa chique, Porto Seguro, na Bahia, Cancún, no México, são exemplos de cidades turísticas. Mas você pode falar aí de Tefé. A galera de Tefé tem lá seu atrativo turístico. A galera de Parintins, a galera de Humaitá, aqueles festivais também que acontecem aí no interior, a galera de Maués, que faz o Festival do Guaraná, né? Tem aí todos os anos. Agora, por conta da pandemia, não tem, mas em breve a gente vai poder voltar aos festejos, às grandes comemorações. Tá bom? Mas pode falar no chat, sem problema nenhum. Qual o festejo aí do teu município? É festival do açaí, do Guaraná, é festa de rodeio. O que tem de legal aí, atrativo turístico no teu município? Outro exemplo bem legal são as cidades portuárias. São cidades que exercem importante função na economia do país, a qual pertence, pois são a partir delas que a maior parte das exportações e importações acontecem, graças à estrutura do seu porto, utilizando para a carga e descarga de mercadorias. Podemos citar como exemplo o Porto de Santos, lá em São Paulo, tá? Que é um grande atrativo de entrada e saída de mercadorias do Brasil, Porto de Roterdã, tá? Na Holanda, e o Porto de Hamburgo, na Alemanha. Peguei 3 exemplos para você, bem distintos, tá? Que podem caracterizar para nós as cidades portuárias, tá? É claro que aí no teu município onde você vive, por exemplo, nós podemos dizer que aí no teu município também tem um porto, né? E esse porto acontece entrada e saída de mercadoria. É também um exemplo de cidade portuária. A atividade portuária do teu município também é importante para a movimentação da cidade, tá bom? Então, uma das características importantes aqui no Amazonas, no caso, que boa parte dos nossos municípios só temos acesso por meio dos nossos rios, tá bom? Vamos continuar visitando aí o exemplo de cidades industriais agora. Vamos lá. Apesar da maioria das cidades, de forma direta ou indireta, em função do seu crescimento e produção industrial de uma dada região, somente algumas delas podem ser classificadas como cidades industriais. Essas caracterizam por concentrarem em suas atividades quase que exclusivamente no setor industrial, tá? Apresentando vastos e modernos parques industriais, empresariais e produtivos. Importante também falar aqui sobre cidade industrial, porque não é característico para todas as cidades. Nem toda cidade pode ser classificada como uma cidade industrial, tá? Apesar de que nós temos em grandes cidades do Brasil e também em pequenas cidades, algumas indústrias, tá? É importante destacar aí. Mas a grande concentração de indústrias, fábricas, parques industriais, caracteriza, sim, cidades industrializadas, tá bom? Então, apesar de que, quando a gente fala de cidade portuária, por exemplo, toda cidade que tem um porto pode ser também cidade portuária, mas quando se fala de cidades industrializadas, não.
nem toda cidade pode ser classificada como uma cidade industrializada. Às vezes, é necessário uma grande quantidade de empresas para que essa cidade seja classificada como uma cidade industrial. Trouxe um exemplo para você aí também, das imagens, vou mostrar agora para você, de cidades industriais, né? Então, tem aí a Sydney, Nova York, por conta das grandes empresas multinacionais, onde nós temos aí grandes estruturas, Inglaterra, Düsseldorf na Alemanha, tá? São exemplos de cidades industrializadas. Então, esse exemplo, por exemplo, Nova York, vou pegar Nova York para você. Nova York, ela tem a sede das grandes empresas mundiais. As grandes empresas mundiais estão concentradas aí. A administração, a logística acontece nesses lugares. Agora, um tópico muito importante que eu preciso comentar com vocês. O direito à cidade. Falei de diversas formas de estrutura da cidade. Cidade religiosa, cidade portuária, cidade industrial, cidade administrativa, cidade política. Agora é importante falar sobre o direito à cidade, tá? Que é muito importante. Vamos lá. A urbanização sempre foi um fenômeno de classes, já que exerce já que é sede, que é extraído de algum lugar e de alguém, quando o controle sobre sua distribuição repousa sobre poucas mãos. Importante falar sobre direito à cidade. Causas que classificam o direito à cidade, tá? Importante dizer, a cidade, ela deve ser um espaço para todos. Para todos. Não importa a sua condição social, não importa a sua renda, não importa onde você mora, a cidade deve ser um lugar de acesso a todos. Infelizmente, não é isso que acontece. A cidade acaba privilegiando poucas pessoas, aqueles que têm mais dinheiro, mais condições. E a grande maioria da população acaba não tendo acesso aos serviços básicos que a cidade deve oferecer. Vamos ver as causas? Vamos lá. A pobreza é um grande fator para as lutas urbanas, pois a pobreza força as pessoas a procurarem estratégias de sobrevivência ilegal e legal, tá? O Estado favorece as elites e não dá a devida atenção às pessoas de classes mais baixas. É importante destacar isso, tá? Por quê? Quando a gente fala que o Estado favorece as elites, ele está garantindo, por exemplo, quando constrói um condomínio de alto padrão, de luxo, ele garante segurança, ele garante asfalto, ele garante saneamento, ele garante moradia, coisa que é direito de todos os cidadãos. E acaba criando ilhas sociais. As pessoas mais pobres acabam sendo afastadas dos centros urbanos e morando nas periferias. E aí sendo submetidas a toda forma de emprego ou subemprego. Tá? Então o Estado acaba favorecendo pessoas de alto poder aquisitivo e excluindo aqueles que não têm condições de morar. Como as pessoas reagem aos problemas urbanos? Vamos ver. As pessoas de classe média mais alta migram em boa parte da cidade para outra cidade, outra região, enclausurando-se em condomínios de luxo, tá? Aqui em Manaus nós temos essa realidade, por exemplo, muitos condomínios de luxo, alto padrão, caríssimos, tá? Onde você tem toda a estrutura garantida para aquela população. E a maioria das pessoas vai viver aonde? Vai viver aonde? As pessoas de classe mais baixas apresentam uma opção, que infelizmente não seria uma opção, né? Eles acabam sendo submetidos a lugares impróprios para moradia. Por exemplo, olha aí na cartela, né? As pessoas de classe mais baixas são apresentadas como uma opção mais aceitável e os indivíduos percebem que essas opções, conforme as leis, são mais convenientes à parcela privilegiada da população e não vale a pena. Ou ainda, passam por piores riscos e sofrimentos em uma carreira criminosa, infelizmente. Um destaque que eu quero fazer para você aqui, por exemplo, aqui em Manaus nós estamos com o período da cheia dos rios. Então as pessoas que estão na beira dos rios, estão sofrendo com a cheia, não estão morando ali porque querem.
É porque é o único lugar que a elas foi oferecido. Então, garantir políticas públicas de moradia, de direito à cidade, é para todos, não é para um pequeno grupo social. Por isso que a periferia é o lugar de resistência, é o lugar de organização popular. As lutas urbanas, vamos ver o que fala para nós. É um espaço urbano onde a interação entre os indivíduos, onde ocorrem e acontecem as lutas urbanas. Elas nem sempre no sentido do confronto armado. Quando a gente fala de luta urbana, a gente está falando de armamento, não. Mas sim de organização, que busca melhorias para serem pretendidas pelos grupos sociais excluídos. Quando se fala de luta urbana, não estamos falando de pegarem armas, não. Estamos falando de organização popular. Organização das pessoas. Trouxe um vídeo para vocês de um amigo muito querido que vai explicar para vocês como funciona a questão da luta urbana. A luta pela moradia popular no Brasil é uma luta histórica. Os movimentos pela moradia popular, já na década de 80, avançaram na pauta de debate, né, junto aos governos, tanto municipal, estadual como federal, né, reivindicando a luta pela superação do déficit habitacional. Hoje no Brasil, cerca de 7 milhões de brasileiros e brasileiras não têm casa. Uma outra questão importante na questão da moradia é a questão também do déficit qualitativo, né? Nós vivemos nas cidades hoje, nas cidades, principalmente as capitais, as cidades médias e grandes, uma situação muito grande de caos social, né? Onde a falta de saneamento, de esgotamento sanitário, de água também encanada é muito grande, né? E isso faz parte de um complexo, a gente chama também de falta de moradia qualitativa. Ou seja, tem uma situação muito grave no nosso país em relação à questão da habitação. Um outro aspecto importante nessa luta é a questão do plano diretor. O plano diretor é uma lei municipal, tá? Garantida na Constituição Federal de 88, né? Que determina que município que tem 10 mil habitantes faça o plano diretor. O plano diretor é uma lei municipal que estabelece o planejamento urbano daquela cidade, tá? Num prazo de 10 anos. Tá? Então a cidade ela reúne a sociedade civil, né? Os governos, né? Tá? E vão planejar o futuro da cidade. Tá? O plano diretor tem que constar o zoneamento ecológico, econômico, as ES, que são os interesses sociais, tá? A política habitacional, a política de saneamento, o sistema viário, enfim, todo o planejamento da cidade, tá? Nos próximos 10 anos. Tá? Nesse momento, nós vivemos o processo de revisão desses planos, porque a cada 10 anos há um indicativo de fazer a revisão. Tá? Muitas cidades ainda não fizeram, estão atrasadas, né? Tá? Isso ocorre, inclusive, pode ter probidade administrativa dos prefeitos, né? E por isso que o plano diretor tem esse papel fundamental. Agora, não pode ser um plano que burocratizado, que fica na gaveta das prefeituras. Muito bem, pessoal. Então, esse foi o nosso vídeo, explicando um pouquinho sobre a função das cidades e direito à cidade. Agora, eu quero que vocês participem conosco na nossa dinâmica local interativa. Muito bem, então tá aí a primeira questão para vocês, é só uma questão, tá? Os centros urbanos como Londres, São Paulo, Nova York têm como ponto forte econômico as transações comerciais e a representação dos serviços, prestação de serviços. Por esse motivo, funcionam como polos atrativos da população interessada nessas características. Vamos lá. De que tipo de cidade esse fragmento de texto acima? Refere-se a cidades industriais, comerciais, planejadas, portuárias ou religiosas? Um tempinho para vocês responderem, daqui a pouco a gente volta.
Muito bem, pessoal, estamos de volta depois desse tempinho da interatividade, que você pode continuar participando com a gente aqui do aplicativo do Aula em Casa, mandando mensagem no nosso chat. E também lembrar que você não está sozinho no chat, você está sendo acompanhado pela equipe pedagógica do Centro de Mídias e pelos nossos professores também aqui do Centro de Mídias estão acompanhando vocês pelo aplicativo do Aula em Casa e também no YouTube, tá? Participa, manda sua mensagem, fala o nome da sua escola, do teu município, de onde você está falando, isso é muito importante para nós, tá bom? Vamos lá acompanhar então a primeira questão. A questão diz o seguinte: centros urbanos como Londres, São Paulo e Nova York têm como ponto forte econômico as transações comerciais, prestação de serviços, enfim. Por esse motivo, funcionam como pontos atrativos para a população interessada nessas características. Muito bem, esse foi um texto introdutório. E a questão diz o seguinte: a que tipo de cidade refere-se o fragmento acima? Bom, vamos começar de baixo para cima para a gente poder entender bem? Bom, São Paulo, Nova York, Rio de Janeiro, são cidades religiosas? Não, né? Então, já vamos eliminar a letra E. São cidades portuárias? Bom, São Paulo existem portos também muito importantes, né? Mas não é a base da capital paulista e nem a base da capital também de Londres, tá? Londres também não vive da cidade portuária. Então, não é a letra D, tá? Letra C, cidades planejadas. Bom, para quem conhece São Paulo, vê que é uma cidade muito grande, tá? É uma mega cidade, então não dá para ser uma cidade planejada, até porque o desenvolvimento da região da cidade ali se deu ao longo de muitos anos e acaba que não pode classificar-se como cidade portuária. Cidades planejadas, tá? Não é letra C. Letra B diz o seguinte: cidades industriais. Podemos dizer que são industriais? Até poderia dizer, né, que são cidades industriais. Por quê? Porque elas possuem também empresas nessas regiões, tá? Mas uma característica muito interessante com o capitalismo moderno fez com que as grandes empresas, as fábricas, os centros comerciais não ficassem mais nos centros urbanos. Procurassem, então, outros lugares para poder montar as suas sedes administrativas e econômicas. Então, por exemplo, as grandes multinacionais, elas vão ter sede nas capitais, mas as suas fábricas, suas indústrias, não vão ficar nas cidades, vão procurar outras cidades para se desenvolver. Então, a resposta correta é letra A, cidades comerciais. Vamos ver o comentário sobre cidades comerciais? As cidades comerciais representam centros urbanos que têm como principal característica e econômica a transação comercial, a prestação de serviços. São exemplos. Olha aí a nossa capital, Manaus. Manaus é uma cidade comercial também, tá? São Paulo, também aqui no Brasil. Posso citar outras cidades comerciais, tá? Nova York, nos Estados Unidos, e Londres, na Inglaterra, tá bom? Espero que vocês tenham participado no nosso chat, no nosso aplicativo e também no YouTube. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela participação de vocês. E a gente se encontra numa próxima aula. Tchau!